Vamos lá. Deixa eu ver como é que funciona isso aqui. A galera entrando. Estamos esperando o Nando Viana. Todo mundo me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Quem estiver me ouvindo, comenta aí. Estou te ouvindo. Nando Viana entrou, finalmente. Vamos lá. Não pode participar? O que está acontecendo? Nando Viana, você não pode participar, diz aqui. Qualquer outra pessoa pode, menos você. O que está acontecendo, seu desgraçado? Tá me ouvindo bem, ô Def Akira? Se o Nando tá me ouvindo, é ele que ajeite isso aí. Saiu também. Agora sim, Nando Viana. Mui Laerte também está aqui conosco. Fernando Mui Laerte. Olha o Nando Viana. E aí, meu amigo, tudo bom? Tudo ótimo, e você? Ô, não tem como eu entrar nessa conversa pelo Instagram do computador, né? Eu não tenho a menor ideia. Eu não sabia nem que dava pra usar Instagram de computador. É Você verdade. quer, você quer tentar? Você quer tentar? Eu já vi que não dá. Ah, então fechou. Ó, Você tá muito bem, hein, Nando? eu tô bem? Nossa, você tá com a barba branca Em que pra sentido? caramba. Tua barba tá muito branca. Tá, né? Tá Minha mãe muito tá branca. desesperada. Minha mãe odeia minha barba comprida. Aqui, ó. Tá desgrenhadíssimo. Minha mãe odeia minha barba comprida. Eu quis deixar. O áudio pra vocês tá bom, gente? Vocês estão me escutando perfeitamente? Tá me escutando? Galera que tá aí comenta. Tá Ou tá entrando. Eu, abafado? eu tô ouvindo perfeitamente. Tá bom. Tá bom. Ah, Deve estar, deve estar. e aí, Pedrinho? O que que tu me Então, conta? pra galera que tá chegando agora na live e não tá entendendo porra nenhuma o que tá acontecendo, essa live é o seguinte, o nome dela é A Outra Paixão, Nando. Essa é a estreia desse grande projeto, muito investimento que a gente fez. Eu colei fitas aqui atrás, ó, você tá vendo? Eu gastei R$ 5 no meu cenário. E sobrou Legal. ainda. E o lance é o seguinte, a gente fala muito de comédia, todo comediante só fala de comédia, e o lance dessa live é mostrar um outro lado do comediante, uma outra paixão do comediante, além da comédia, porque todos nós somos seres humanos e como tal nós temos várias paixões. E conversei muito com o Nando essa semana, tentando achar a sua paixão, e além de danoninho de colher, Nando, qual que é a sua grande paixão? Eu descobri realmente recentemente, quando você coloca iogurte e granola, é muito interessante, sacou? E aí, eu nunca fui de produtos naturais, mas a minha mulher compra uma granola, porque ela é vegana, que é cara, mas é impressionante, entendeu? Assim, é tipo um sucrilhos, é uma super granola doce, é um salgadinho, eu não sei, é um docinho, assim, eu não sei te explicar. Um negócio. Aí eu Sim, descobri que misturar isso com iogurte é incrível, sacou? Só que agora essa granola boa acabou, eu estou usando uma meia sola, que não é a mesma experiência, entendi. mas a outra é realmente um sacão bonito, chique, sabe, elegante, mas não é essa a minha paixão, né, Pedro? A gente, eu Sim, tive dificuldade quando você falou qual que é a minha outra paixão. muita Porque dificuldade. o stand-up, eu acho que ele roubou por muito tempo da minha vida todas as paixões, sabe? Deixou só a comédia, só o Sim. stand-up, foi foco único. Agora, depois que veio meu filho, que eu comecei. Claro que tem a questão da maconha também, que às vezes a gente não questionou se seria uma paixão ou não. Mas eu acho meio. É uma paixão, sim, mas assim, eu nem sou o cara que mais. Não é uma paixão, porque eu também não sei pra caralho do assunto de maconha, sabe? Eu sempre me sinto Sim. desprotegido de ser alguma coisa, claro, mas assim, com o que eu sei, eu não consigo entrar num debate, entende? Com Marcelo D2, por exemplo. Não, esse estaria do mesmo lado que o meu, falando talvez as coisas, mas se Com eu pegar Drauzio um cara. Varela.
Se eu pagar um malandro que tá do lado do médico, mesmo que um malandro direitário do lado do médico, fala um monte de juju, eu consigo rebater várias, mas daí se ele fala uma coisa de número, de não sei o quê, da saída, aí eu Entendi. não vou saber voltar na conversa. Então eu não sou um cara que sai pra caralho de maconha, sabe? Entendi. Mas tem uma Eu sei coisa bastante de que fumar maconha, isso sim. você pode passar técnicas pra galera. Eu também sei um pouco da história, claro. Eu tenho uma cultura geral. Mas não para eu achar que eu sou um apaixonado. Porque se eu fosse um apaixonado, eu saberia, entende? Ah, entendi. Então, eu não posso dizer que eu sou um usuário entusiasta. Entendi, Principalmente entendi. entusiasta da liberdade individual das pessoas e dessa mítica que fala, dessa demagogia. Então, eu sou minha parte com a maconha, além de gostar de fumar, é questionar um pouco esse lado, assim, que eu acho um lado todo, né, totalmente demagogo. Mas não é uma coisa assim. Eu acho que talvez o que serviria para a gente utilizar, que também não é um hábito, uma coisa que eu faço muito, mas que eu acho que eu tenho um carinho, e daí eu posso chamar como esse carinho como uma paixão, é a questão de brinquedos, né? Isso, inclusive, me chamou, assim, foi arrebatador pra mim, que eu jamais ia imaginar que Nando Viana era o cara dos brinquedos. Eu não sou o cara dos brinquedos, que eu não tenho, assim, eu não compro brinquedos, além dos brinquedos para o meu filho, que eu até me esforço, assim, para sempre comprar alguma coisa. Acho maneiro, assim, por eu ter gostado muito quando era criança. A gente nunca foi rico lá em casa, assim, também nunca foi pobre miserável, mas, assim, bem de vida estava muito longe, né? E aí, mas meu pai sempre deu presente, ele gostava de dar presente. Acho que meu pai foi muito fodido de grana, muito, e minha mãe também. Então, como eles não tiveram presente, tinha umas bonecas de pano, tinha uns negócios assim, né, muito cagado, eles me davam bastante presente, para minha irmã também, quando a gente era criança. Às vezes não tinha umas coisas, mas tinha presente, sabe? Assim, Sim. então, é um carinho legal. Aí eu cheguei uma época, então eu sempre tive brinquedos e tal, é maneiro. Só que chegou uma época, quando eu tinha talvez uns 9 anos, 10 anos, que eu comecei a brincar de comandos em ação. Que era, eu ganhei na verdade, eu acho que eu conheci um menino que morava na rua, que cortava a minha rua, e ele era bem criado em casa, assim. A mãe dele era meio... Engasguei com a granola. Tá bom. Pela primeira vez em casa com a granola. A mãe dele não deixava, ele não saía muito, ele era um menino meio caseiro, assim, meio matuto até. E simples, humilde. E ele tinha um comandos em ação. E eu conheci ele, se não me lembro por quem, que apresentou ali na rua, tarará. Eu falei, eu vou brincar com o teu. E eu acho que eu tinha um comandos em ação. Então eu falei, vou ir brincar com Entendi. você. Eu comecei a brincar com ele, era o Flávio. O Flávio tinha um amigo chamado Fábio. E o Fábio tinha uns 3 comandos em ação, entendeu? Então a gente começou a brincar nessa casa do Flávio. Já dá pra fazer uma guerra boa aí já. Já começamos a brincar ali. E aí eu resolvi pedir um processo comemorativo, outro comandos em ação, e aí eu pedi outros comandos em ação, e aí fui pedir comandos em ação. O Flávio sempre foi um cara muito humilde, então ele não tinha mais comandos em ação, ele tinha aquele primeiro, que era um todo cagado, que a gente não sabia nem o nome, porque não tinha internet na época, pra gente ir lá e pesquisar, sabe? E ele ganhou de segunda mão, eu não me lembro direito. Então a gente inventou um nome sempre que ele tinha do boneco dele, que era o Joe Batata. E aí Ótimo nome. E o Joe Batata era um bem personagem da primeira leva que teve comandização no Brasil. Eu acho que era que ele tinha uma roupinha verde e tal, e daí o cabelo já tinha descolorido. O Flávio ele era bom de artes manuais, assim, ele costurava. Ele tinha uma coisa interessante, assim, de um professor pardal, assim. E aí ele fazia um casaco de Joe Batata, ele deixava o boneco dele pelo menos mais Ele caprichado. fazia a Barbie com várias profissões, quase. Exato, ele era muito, Fazia muito várias bom nisso. Ele roupas. fazia sapato para comandos em ação. Nossa, imagina, o comandos era desse tamanho, assim, Como? ele manjava. Como ele não tinha grana, ele usava a criatividade, né? E aí, Excelente. e o Fábio, que era o cara que também não era bem de vida, na real, a casa dele era toda cagada, assim, mas eu lembro que ele morava um pouquinho mais longe da gente, mas ele tinha mais, assim, e ele ganhava sempre. Eu não sei como é que era a parada, mano, mas
a coleção dele começou a crescer muito rápido, assim, sabe? E aí a gente começou... E eu continuei ganhando, fui ganhando, e tive vários comandos em ação ao longo da minha vida. Nesses 3, 4 anos, eu acho que a gente brincou na casa do Flávio de comandos em ação, e a gente ia no final de semana, e aí fazia uma com as naves que a gente ganhava. Eu sei que no final, ao final, assim, eu devia ter uns 25 comandos em ação, mais ou menos. Uma boa troca. Eu devo ter tido mais, eu devo ter tido bem mais, na real. Só que eu era uma criança, eu sempre fui uma criança. Esses dois eram bem gente boa, mas eu sempre fui uma criança muito tola, muito ingênua. Então eu trocava umas coisas que eu não precisava, eu perdia, me roubavam, sabe? Então eu perdi muito boneco. Eu hoje ainda tenho 19. Comandos em ação. Ah, tá bom, tá bom. 19 eu sei que eu tenho lá na casa dos meus pais, tá guardadinho numa caixa bonitinha, tchan. Inclusive, um dia que eu falei isso, tava falando de comandos em ação, não sei pra quê, o Quedinho falou, mano, eu tenho os meus guardados numa caixa de ferramenta em cima das armas, embaixo dos bonecos. Eu falei, mano, eu também. E aí a gente começou a conversar, e o Quedinho é super fã de comandos em ação, e tem até hoje, e tudo mais. E aí a gente ficou brincando muito, aí os meninos cresceram, porque eles eram uns 2 anos mais velhos que eu, Pedro. Eu tinha 10, eles tinham 12, sei lá, 13, 12. Aí eles ficaram com 13, eu fui para 11, eles ficaram com 14. Aí eles começaram a entrar naquela idade que o menino começa a querer namorar. Não é namorar, mas sabe assim, começa a... Um bonequinho já não satisfaz toda a alegria do moleque, né? A energia, exatamente. Ele quer um pouquinho mais. Isso, e daí ele já quer aquela coisa mais da vida. E aí a gente começou a não brincar mais, os meninos cresceram, eu revi eles várias vezes, o Flávio principalmente algumas vezes, depois nunca mais. Uma vez ele mandou um e-mail pelo meu site, quando eu já estava um pouco conhecido, e aí eu retomei, mas nunca consegui conversar com ele e tal, para ver o que deu dele. Ele era um pouco mais velho que eu. E aí A galera... Diga. Eu sei que ele não tinha os comandos em ação, uma coisa que eu fiquei muito chateado, assim, que ele quando a Xamã faleceu, ele jogou as coisas fora e jogou o bonequinho fora, o que eu achei desleal, assim. Queria ter perto pra mim. E o Flávio nunca mais se vi para saber se ele tem os bonecos ainda ou não, né? E tal. E há uns anos atrás eu entrei no Mercado Livre, eu vi que há bastante tempo atrás tinha muita gente vendendo isso. E eu pensei em comprar, mas eu era sem grana, sacou? Entendi. Assim, total. E aí passou o tempo, eu vi lá agora e não tem mais coisas legais e tal, assim, para comprar. Então não tem como eu queria pelo menos ter todos os bonecos que eu já tive. Fazer uma coleçãozinha 100%. A galera tá... Quem quiser mandar pergunta pro Nando, pode mandar, tá? Esse papo não é necessariamente de comédia, mas tá aberto a qualquer coisa que vocês queiram perguntar aí. Muita gente falando de maconha, muita gente falando que a gente tá no mesmo horário da live do Cambota, e eu que vou saber, maluco. O problema é do Cambota. O Tadeu Mendonça, o Nando, falou assim, meu vizinho era rico e tinha um monte de comandos em ação. Meus irmãos e eu ia lá só para quebrar de boa. Muito bom, parabéns para ele. Um ótimo vizinho, realmente. Cara, isso aí lembra uma história interessante. A gente ficava brincando na casa dos fundos da casa do Flávio, tinha um outro ambiente, uma outra casa, tinha um pouco de areia, então uma parede. Era muito legal, assim, fazia umas bases de tijolo, sabe? Era um negócio maneiro, assim, bem criativo. Era criativo até para desenvolver o meu cérebro pela questão de roteiro, de coisa. Eu acho que isso aí ajudou um pouco, sabe? Não pra caralho, mas assim, só de ver as cenas e imaginar as cenas naquela hora, essa criatividade, forçar essa criatividade, assim, isso tem um pouquinho a ver, sabe? Sim, com certeza. E aí a gente tava brincando uma dessas vezes lá na casa do Flávio, e ele tinha uns vizinhos que eram uns moleques que não valiam nada. Tipo esse filho da mãe aí que falou que quebrava os bonecos. E ela só quebrar. É uns que não valiam nada. E um dia a gente tava no meio da brincadeira, a gente escutou um barulho. A gente já tinha percebido uma vez que sumiu um boneco na brincadeira, a gente não entendeu, saca? Aí a gente tava, ou alguma arma, não sei o que subiu. Eu sei que a gente tava brincando, daqui a pouquinho, tipo, tinha uma churrasqueirinha mais ao fundo, assim, uma parede, e era um L. E a gente tava na ponta de cá do L. E daí na ponta de cá tinha uma outra base e tinha uma casa aqui. Então não dava pra te ver o canto lá, né? Assim, tem um L de pátio, não dá pra ver. E era uma coisa, uma umidade de areia. A gente ouviu um barulho, foi olhar e tinha um comando em ação com rifle amarrado numa cordinha, sendo puxado por uma cordinha pro lado do vizinho, entendeu? Que eram esses moleques. E aí eu lembro que o Flávio, eles eram mais altos, assim, não sei se essa cidade que eu falei no início estava certa, eles não são uns 3, 4 anos mais velhos que eu, na real.
ele veio correndo e pegou, conseguiu bater e pegar o comando em ação e foi só a arminha, entendeu? Uma parada assim. O vizinho tentou roubar na caruda, Entendi. assim, o boneco. Sempre tem um vizinho pau no cu, né? Pra estragar a brincadeira de todo mundo. E tem gente também, crianças que infelizmente não tem os brinquedos e tal, e daí tem essa dificuldade de lidar, porque você tem muita pobreza, daí tinha, eu sempre fui um cara humilde, na real, eu tinha os brinquedos, mas eu era pobre, entende? Assim, Entendi. eu não era talvez os meus amiguinhos deviam achar que eu era burguesinho, porque eu tinha os brinquedos, eu sempre era um menino muito criado em casa, lá de dentro do portão, então, minha mãe, uma educação bem zelosa. Então não, mas eu não, mas a gente tinha uma vida difícil, tinha uma vida ralada também, né? Não tinha nada fácil, não. Ó, uma coisa que você falou que me chamou a atenção foi o seguinte, você falou que é, as crianças de antigamente elas usavam mais a imaginação para brincar, né? E uma coisa que se vê muito hoje em dia, principalmente de filme e tal, é muito remake de filme. Você acha que isso tem muito a ver com a dificuldade da galera a galera nova que está vindo de escrever coisa nova e original, porque não teve isso da imaginação na infância, ou isso vai piorar daqui para frente, ou é simplesmente a questão do mercado que prefere botar mais remake mesmo do que arriscar em alguma coisa nova? Não, acho que é uma ondinha de remake que vai ter, de fazer uns filmes live real, fazer uns parte 2 e 3 que todo mundo sabe que isso é legal comercialmente. Mas eu não vejo falta de criatividade, não acho que é reflexo disso, assim. Eu acho que o reflexo dessa era muito digital, que está agora muito integrada, a gente vai ver daqui a uns 12 anos, sei lá, que já tem, é claro, a gente já tem os millennials que já fazem parte dessa geração, né, de Sim. gente que já nasceu com a internet, mas agora como uma criança pegando tablet, esse costume agora, de 8 anos para cá, 7 anos para cá. Então, essa digitalização... O meu filho, por exemplo, agora na quarentena, ele vê um pouco mais dessas coisas, né? Porque não tem como, assim, a gente fica em casa, não leva na escola, né? Não tá mantendo a quarentena. Então, existe um revezamento para ficar com ele, mas para a gente conseguir fazer as coisas todas, ele tem que ficar, às vezes, assistindo um pouco de TV ou de tablets. Então, a cabeça dele já começa a ser estruturada de uma plataforma diferente. Mas não só de aprender a mexer no negócio, saca? Mas da maneira de pensar, entendeu? Então, Entendi. esses dias, por exemplo, ele falou para mim assim... Ele tava a gente até agora deu mais uma reduzida, assim, de assistir e tal, assim, porque eu comecei a achar que não sei, mas talvez podia estar assistindo demais, sabe? E eu sei que a gente está assistindo demais, não sei, alguns meses só, mas eu já prefiro dar uma dosada. Mas a gente tava brincando, eu e ele, aí eu falei assim, filho, vamos brincar só mais um pouco, tá? Porque a gente tinha outra coisa para fazer. Aí ele falou, mas nós estávamos brincando real, correndo, entendeu? Aí ele falou assim, vamos brincar mais um pouco. Ele disse, tá, vamos brincar mais um pouco, vamos brincar só mais um pouquinho da barrinha amarela para acabar. Ele falou, entendeu? Então ele usou uma Caramba! unidade de medida do A vídeo no referência dele já é YouTube outra. para poder dizer que a unidade de tempo dele na vida aqui tinha que ter mais aquele tanto ali, entendeu? Então, Puta merda, entendi. Daqui a pouco vai falar assim, vamos brincar só mais 4 stories. vai ser. Mais duas dancinhas do TikTok só. Eu vou comentar alguma coisa disso no show. Aí a gente faz uma vigilância bem marcada, assim, nessas coisas, assim. Mas agora a gente deu uma olhadinha a mais também, sabe? É muito difícil. Eu vejo, todo mundo vê, né, nas suas redes sociais, o Telzinho brinca muito, o super-herói é o grande lance dele, né? Ah, é. E a criança, eu não sei porquê, me corrija se eu estiver errado, tipo, a sua geração com os comandos em ação, as crianças agora com os Vingadores e tal, você acha que tem alguma coisa a ver com, eu não vou dizer violência, mas eu vou dizer assim, esse lance de poder com a criança, porque a criança gosta muito de herói, de policial, de brincar de bater, brincar de chutar. Você acha que tem alguma coisa a ver ou não? Não acho. Eu acho. Eu lembro quando eu era criança, dando por mim, que é o que eu consigo analisar assim, nessa história, quando eu era criança, eu lembro desde muito pequeno, eu imaginando eu subindo nas paredes de casa e pensando isso com 5 anos ou até menos,
pensando que deveria ter uns ferros na parede de casa para eu poder subir e escalar igual o Homem-Aranha. Então, eu acho que essa vontade, assim, ela existe da criança, vem, né? Eu tinha minha fantasiazinha do super-homem, e pirava nos comandos em ação, mas não tinha nenhuma vontade de ir pra guerra. Mas o, Com certeza. mas o Flávio, por exemplo, morria de vontade de ir pra guerra, saca? Assim, ele queria Ah, é? alistar o exército, tudo mais, alistou, mas não chamaram, né? Aquele exército contingente. O exército gosta de chamar os que não querem ir, né? É isso mesmo. Daí eu Enfim, aí eu não tinha, mas eu nunca tive esse interesse, assim, saca? Não achei que isso batia comigo, não. Eu ia mais pelo lado da criatividade, de se transformar, ser outra coisa. O He-Man, eu levantava uma espadinha, todo dia que começava o He-Man eu fazia igual, sabe? Os poderes de Grace. Mas aí aquele papo, o cara jogava videogame violento, entrou com rifle no cinema e matou 12. E eu não acho que tem Não, nenhum não é isso. disso, né? Assim, mas para mim é uma coisa. Isso pode acontecer, pode, mas não é bem. Se você entender que tem coisas que são reais e coisas não reais, e claro, tem um contingente da população que é meio doido, né? Tem gente que é meio doido. Com certeza. Não, o grande lance foi o seguinte, não é nem a questão da violência de afetar a criança de alguma maneira. Mas porque, por exemplo, Vingadores não é um negócio feito para criança. E mesmo Né? assim, não só o Telzinho, vem muita criança que gosta daquilo. Por que você É, acha que isso acontece? eu não sei, é interessante, porque né, o herói, o poder, É isso. é uma coisa que a criança pega na hora, assim, igual, e a gente ajuda também, né? Então, tem um pouco dos nossos inputs ali, com certeza. Se eu criasse a criança brincando só com ovelha, a criança ia achar que brincar de ovelha, entendeu? Assim, é muito do que a gente oferece também. E, por exemplo, o Theo não viu os filmes da Marvel todos, ele é muito pequeno, assim, ele não viu, ele viu esses tempos a gente assistiu um pedaço de alguns juntos, ele não consegue ver tudo ainda, uma cena Sim. só, sabe? Então não é, eu acho que ele entende pela ele gostar dos bonecos, ele começa a ver desenhos dos bonecos que tem, né, dos personagens, isso aí é um puto universo imenso, imenso, imenso. Aí ele começa a ver gente com bonecos brincando em casa, fazendo teatrinhos e botando no YouTube, tem esse segmento. E Ah, aí legal. tipo, o assistir outras crianças brincar é uma coisa hoje em dia meio dessa geração, sabe? Uma coisa muito doida. Assim. É o antigo, a gente ficava lá na minha casa quando tinha videogame, o mais velho do meu vizinho era um Manão. Eram 4 filhos, uma menina, 3 meninos, e tinha o mais velho que era um Manão. O Manão, quando tinha os jogos novos e a gente não conseguia passar, ele ficava jogando, a gente ficava Peraí, só ele assistindo. era um anão, você falou? Não, Manão, era o apelido dele, a Ah, gente apelidou o mais Manão. velho. Era um Manão, tá, entendi. Aí o Manão ficava São duas jogando. vezes, não é possível. O Mano ficava jogando videogame e a gente ficava assistindo ele jogar muito. Então, eu entendo a diversão de assistir jogar também, sabe? Embora às vezes a Sim. gente quer jogar, claro. E eu acho que as crianças hoje em dia têm muito disso, que é uma coisa meio estranha. A gente tem que pensar para ser um lado saudável, assim, também. Ou assistir brincar. E daí tem isso, de assistir brincar com os bonecos. Aí todas as coisas de YouTube dessas da galera de boneca, eles usam fantasia. Aí tem a música, aí tem o canal do Bus Patrol, que é os caras que cantam. Aí eles são às vezes vestidos de boneco. Aí, mano, Pode crer. aí já viu. Aí ele ganha os bonecos, aí começa a replicar as histórias. E eu tento comprar os que eu posso, assim, sempre, né? Assim, eu tô sempre tentando dar um presentinho e tal. Mas não é sempre que dá, mas eu tô sempre atento a... Porque às vezes a gente gasta com umas bobagens, saca? Assim, é maneiro. Eu gosto de dar brinquedão, né? E acho também esse negócio do herói, pensando agora, né? No negócio que eu pensei antes também, talvez os pais incentivem pensando que é um exemplo bom a dar pro seu filho, né? É um Muito melhor exemplo bom. o Capitão América ser o ídolo do seu filho do que o Fernandinho Beiramar, não é mesmo? Tem uma série. Depois que a Disney assumiu a franquia ficou um pouquinho mais soft mesmo. Tirando os filmes dos Vingadores, que ficou uma pedrada, né? Assim, os filmes dos Vingadores continuaram densos e pesados. Tem uma cena que enforca o Loki no último filme, no penúltimo, né? É um filme que tem cenas pesadas, assim. Mas teve filmes que eu já tentei fazer o Theo assistir e eu vi que o clima soturno do filme incomodou ele, daí a gente não continuou, entendeu? Então Sim. tem isso também do clima, do mistério, do barulho, essa coisa, a criança fica muito espantada com essas coisas. Mas tem que explicar, eu tenho que sempre explicar, mano. Assim, eu vou explicando. Claro.
É, que nem eu falei, não é um filme pra criança, né? Querendo ou não. Não é, exatamente. Eu assisto umas cenas ou outra, aí faço outras brincadeiras com. Mas esses vídeos de internet ele vê bastante. Assim, esses dias eu tava vendo que ele tava vendo um direto, que tinha uma musiquinha boa, só que eu reparei que o desenho tinha umas coisinhas agressivas perdidas nele. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso também, saca? Um Sim. cara voando com um negócio, enfim, assim, daí uma hora ele dava um soco no coisa, saiu sangue, daí eu disse, não, isso aí não. Ele ficou chateado Você comigo no monitora desenho. muito o que ele fala? Você monitora muito o que ele vê, Nando? Ou você deixa livrinho, Não, livrinho? não, eu deixo ele brincar e ver. Eu acho que eu tenho que conseguir fazer uma conta de YouTube só para ele, para poder fazer o bloqueio mínimo do Ah, YouTube, tirar isso é umas legal. coisas, entendeu? Porque daí ele, Isso é nossa, legal. eu tenho que dar uma tablet, alguma coisa, para ele poder ficar mais bloqueado. Mas ele nunca vi ele vendo nada de grave, eu sempre fiquei atento. Conheço a A maioria galera dos tam... vídeos que ele tem, entendeu? Assim, tipo, Sim. sei os vídeos que ele prefere, sei os criadores de conteúdo. A galera tá mandando pergunta aqui, Nando. Não sei se é. Deve ser a Jack. Tá perguntando. Ou a Jaque, talvez seja. Que dia que você vai virar vegetariano? Poxa, vai ser difícil, assim, eu acho que eu não vou virar mesmo. Eu, eu, eu acredito que eu vou fazer iniciativas mais sustentáveis, assim, de tirar um dia da semana e não comer carne nas segundas. Sei lá, fazer assim, sabe? Eu acho que isso aí é perfeitamente fácil, normal, é só botar na agenda, se organizar. Eu acredito que esse tipo de iniciativa já vai ser minha contribuição para uma causa que eu admiro, acredito, mas não me sinto entusiasmado a participar, assim, até por uma paixão de paladar que eu tenho da carne, eu não como muito vegetal, e eu tenho uma limitaçãozinha, enfim, assim, não é simples assim para. Não gosto tanto do reino vegetal, não gosto tanto E do depois de sabor. velho é foda mudar, né? É difícil mudar depois de velho, assim. Aprender É, a comer salada depois de velho é é foda. foda, é foda. Mas assim, a minha irmã aprendeu, por exemplo, minha irmã tinha, depois de velha assim, minha irmã tem 5 anos a menos que eu, mas ela odiava qualquer salada, assim, sabe? Ela teve uma época que foi bem gorda, fez redução de estômago, sabe? A bariátrica, né? E Sim. aí emagreceu, mas ela teve uma época que ela engordou bastante e ela não conseguia comer, e tinha problema de comer. Aí hoje em dia ela tem uma vida super legal, saudável, né? Essa cirurgia foi ótima para a vida dela. Já faz alguns anos, já faz uns 10 anos que ela foi operada. Ela começou a comer salada, tia, do nada. Do nada. Começou a gostar de salada agora, Aprendeu. assim, sabe? Começou a comer, agora faz a saladinha, faz não sei o que lá. E ela tinha um problema que ela não conseguia segurar. É engraçado o que eu vou falar, mas segurar uma banana na mão, entendeu? Esse era o grau de ojeriza que ela tinha do bagulho, assim. Entende? A banana não Nossa, era que dos doideira. problemas. Mas É que eu acho que a salada é muito difícil pra mim, não é nem comer a salada, mas é substituir a salada, tipo, tirar um bagulho e botar salada. Eu posso comer o que eu como e comer a salada a mais, entendeu? é. Só que, você não come 2 colheres de arroz e bota uma salada, tipo, mano, eu quero meu Não, a gente arroz. tem que pensar também que a tecnologia vem forte nesse negócio do veganismo, essas porra aí, sacou? Agora, hoje mesmo eu li uma matériazinha por cima da impressora laser lá que estava fazendo para imprimir carne de vegetais, né? E o que acontece é que eles já têm umas noções de fazer o sabor um pouco parecido, mas falta a textura ainda. O caminho da textura está longo, entende? Porque tu come, tu diz, tem um sabor interessante, mas assim, não é. Eu Então, nunca comi. basicamente, Tem textura do que, mais ou menos? não. Então, o que acontece é que com essa onda do bife do futuro, agora que eles têm, eles Ah, conseguiram inventar um jeito de fazer a tal da textura bem mais próxima. Eu não comi, já comi pouco bife do futuro, mas eu sei que é visualmente é mais próximo, sabe? Então, tem um pouquinho de sangue, de sei lá o que dentro, sabe? puta aí é doideira. É uma coisa mais próxima. Mas ainda falta a fibra, essa fibra que a carne tem do músculo que vem para um lado, que vai para o outro. Sim. Isso eles não têm como fazer. Então a impressora laser vai ajudar nesse sentido, assim, possivelmente, sabe? Caralho. Então eles vão conseguir se aproximar mais agora com a tecnologia da carne real e mais a ponto de ser alguma coisa bem mais competitiva, sacou? A galera já tá cuspindo contra o hambúrguer vegano aqui, ó. Hambúrguer de soja é uma merda. A Priscila Mas falando, isso é uma gosto merda, horrível, é né? de borracha.
Claro, é ruim. O que acontece é que as pessoas, elas têm um pouco de medo do veganismo, saca? Assim, eu já percebi isso. Ah, Quando a gente age com raiva, um pouquinho de raiva, eu sei que a gente às vezes está brincando, tarará, mas eu sim, já vi claro. as pessoas no comentário que eu falo da minha vegana, às vezes são as pessoas meio raivosas. Por quê? Porque quando você tem medo, você tem raiva. Isso a gente aprende em qualquer terapia na primeira semana, saca? Então, Uhum. quando você tem um pouco de medo, a tua tendência é fazer estar enraivecido. Então, toda vez que você vê alguém com raiva, ele tem medo de algum detalhe daquela coisa que ele está com raiva. Então, as pessoas às vezes têm medo de eu não quero virar vegano, entendeu? E não é o papo do veganismo, na real, é assim como eu tenho a minha bandeira da maconha, que eu acho que deveria ser repensada, as políticas públicas e papapá. O vegano, ele tem uma bandeira que ele está dizendo assim, ó, olha, eu acredito que a gente devia repensar o jeito de se alimentar no mundo. Por isso, eu estou usando a minha alimentação em detrimento dessa causa. Então, o que é isso? Eu Sim. estou abdicando de comer, mesmo que seja e de usar produtos derivados e passar um perrengue, não sei o que. Eu vou fazer isso para mais pessoas se sentirem incomodadas e, quem sabe, discutir o excesso de consumo de carne no mundo. Ele não está querendo que você elimine carne nem para ele. Assim. Eu acredito que muitos veganos poderiam achar sabe, um Uma jeito porcentagem ali. um jeito mais fácil até de lidar com isso. E deve existir um jeito utópico no futuro, onde, sabe, você poderia comer um pouco de carne, mas seria tanta, eu acredito. Mas, por enquanto, é uma bandeira de, gente, precisa pensar sobre isso, estou usando a minha alimentação nessa bandeira, o que eu acho uma coisa Sim. super válida, na real, sacou? É. Ó, a Só que é Amanda difícil. falou que ela falou que era ruim, ela falou que ela é vegetariana, tá? Mas ela falou que é ruim mesmo hambúrguer de soja. E você falou do Claro que é bom. bagulho do. É Você que o falou do hambúrguer de bagulho fast food não é. do. Por exemplo, tem um negócio que Diga. a gente sempre pede aqui em casa, que é de um restaurante que é o. Me faltou o nome agora, daqui a pouco eu falo. E a minha mulher gosta muito, porque ele é todo natural, em todo bagulho, é bem diferente, bem legal a proposta deles, assim. Tem as plantinhas dentro dos vidros, e nanana, eles. Não tem nada que não seja cultivado e colhido e feito de agricultura familiar. É uma puta história, um trampo legal. E pratos de alta gastronomia. E aí, mano, eles têm. Por que eu falei disso? Porque eles têm um hambúrguer de siri lá, de Hum, planta. Entendeu? Hambúrguer de siri de planta. Que é algum jeito. E a minha mulher gosta muito desse hambúrguer de fiquei siri muito de planta. confuso. Eles pegam a planta, sei lá o quê, alga, eu acho que talvez seja, alguma coisa assim, e daí eles conseguem pegar a textura, fazer a textura do siri, tcharará, Ah, entendeu? entendi. É hambúrguer de siri de planta. Ela sempre pega lá. Por que eu falei isso? Porque a gente fica pensando na soja, mas é que tem outros jeitos que as pessoas estão inventando Claro. de tentar achar composições, né? Para fazer, tentar. Porque eles não são. Eu já vi pessoas falando embaixo no comentário assim: ai, por que você come carne de não sei o que aí, essas coisas veganas que tem, né? Bacalhau de jaca, se você Sim, não quer ver os animais morrer, você então não come carne, não sei o quê. Mas o lance deles não é não comer a carne, é não matar o animal, é diferente, entendeu? O entendi. problema é não morrer o animal. Claro que eles sabem que a carne é Uma gostosa. vez morto, foda-se, né? Não, sabe que tem um sabor bom, eles não são idiotas. Eles, olha, a gente quer tentar Claro. fazer aquilo que sem que morra o animal, é só isso, entendeu? Que é Você difícil. falou, você falou de um bagulho completamente fora do assunto, mas falou da impressora 3D, que é algo que, pra mim, não entra na minha cabeça ainda. E eu não entendo como funciona, que é um bagulho que faz negócio sólido. Eu realmente não tenho a menor ideia de como funciona. Você não tem medo do futuro, Nando? Cara, aterrorizante. Eu tenho muito Aterrorizante. medo, tenho Eu, muito medo. há uns 8 anos atrás, eu estava achando, 7 anos, assim, eu estava super confiante pro passo que o mundo podia estar tomando, assim, sabe? Tava vendo uma galera esclarecida, eu acho que eu estava também no meio de gente que estava debatendo mais sabe, uma galera pensando num futuro maneiro, com respeito à individualidade, um negócio um tesão. Mas daí, ecologia, um negócio maneiro, assim, sabe? De comunidade. Só que daí descambou para. Eu vi como foi fácil mudar as narrativas históricas, e tchararã, esse bando de fascista, e tchararã, essas coisas assim que a gente vê por aí, que é um saco. Aí eu disse, fiquei com mais receio. E eu também me especializei essa quarentena em ver coisas sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Ah, é legal. Você viu Cara, aquela série do Netflix?
A Segunda Guerra a Cores. Vi toda. Puta, é muito boa aquela lá, hein? Eu vi essa toda, eu vi uma outra também lá na Netflix, eu vi aquele filme do Hitler nos os dias que antecedem lá, que é aquele que tem sempre os memes daquele lá, eu vi também. Aquele é bom também. Eu vi o filme falando do Premier inglês, Do Churchill. do Churchill, do Winston Churchill, eu vi esses dias. Eu vi mais um... eu vi aquela série também, que ainda é sobre a temática nazista, Hunters, da Amazon Prime, que é os caras caçando nazistas. É legal, é legal. No final dos anos 70, início dos 80, né? Adorei. Eu vi mais um negócio ainda que eu não me lembro. Eu também vi um negócio dos judeus lá, uma sériezinha, a Nada Ortodoxa, que eu vi também judeus que estavam morando. Mas daí não é mais nazismo, já é o reflexo, né? Mas enfim. Sim. Essa do Hunters, eu achei, não sei você, eu achei o final assim horrível. Também. Não vamos Nossa, falar, achei muito chato. eu fiquei um pouco incomodado com aquele plot twist lá. Não entendi, assim, não me pareceu crível, assim, a parada. É isso mesmo. Mas eu gostei da proposta, assim, sabe? Os malucos querendo caçar nazista. Puta tesão. Isso eu achei legal. Muito legal. E vamos ver o que mais a galera tá Quem tá falando de série? O que foi agora que a gente falou de série? A gente vai viajando. Era a impressora 3D. Você estava vendo... Eu vi muita coisa sobre impressora 3D, cara. No futuro, eles não tão distante, eles vão poder fazer braço, né? Vai poder ser um negócio muito doido, assim. E essa coisa de transplante, nossa, pode revolucionar o mercado. Então. Eu tenho, é aquilo que você falou, eu tenho medo por conta da ignorância, né? Eu sou um completo ignorante. Eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender como é que eu chamo um carro no Uber e ele chega na minha casa. Isso já me deixa com bastante medo, assim, do cara saber onde é que eu moro e ver eu saindo, tá ligado? É, foda. Mas se tu parar pra pensar, o fax era um negócio assim que as pessoas não conseguiam conceber, né? O fax não pegou, hein? Mas é um negócio absurdo. Como é que não pegou o fax hoje em dia, rapaz? O fax parou que teve coisa mais útil pra ter, né? Assim, mas sabe como é que era feito o fax? Eu vi esses dias. Ele é aquele 0101 lá binário. Ele emite, quando ele emite aquele quadradinho pequeno fica escuro. Quando ele emite 0, fica claro. Então ele pega a tua folha e tudo que cobre, a luz não passa, ele diz que é 0 e tudo que a luz passa, ele diz que é 1. E aí chega lá no caso impresso, entendeu? Ele desenha basicamente o bagulho. Ele faz uma correspondência assim, né? Aqui, é muito doido mesmo, assim, mas essas coisas, cara, pra onde vai, assim, eu fico, agora com o filho ainda, eu fico muito pensando, assim, o que tem que fazer. Acho que tem que saber fazer uma defesa pessoal pro futuro. Não tem como viver no futuro sem saber uma defesa pessoal. É importantíssimo. Eu acho que tem que... Eu sou contra o negócio de arma de fogo, essa porra toda, acho que é puta de armar um monte de idiota, assim, então não sei se é isso. As pessoas ficam com puta do questionamento, legaliza a maconha ou não. Não, meu Deus, a pessoa não consegue escolher isso. Aí pode ser que mate. Aí a arma, que é um puta negócio que mata, as pessoas ficam... Não, vai sair lá. Como assim, mano? Que linha... Onde é que você pesa as tuas coisas, né? Assim, na balança ideológica. É um ótimo pensamento, com certeza. Eu quero que as pessoas morram do que eu escolho elas morrerem. Porra. Exato. Não é o que elas escolhem, não. A Kilse falou que ela tinha muito medo do fax. Aparentemente pelo barulho. Muita gente querendo falar maconha com você, Nando. Realmente tá um absurdo. Tem o Rock Miller, ele fez uma pergunta de comédia aqui, por que não responder, né? O que você diria aos opens na volta dos shows? Usar os 5 minutos de sempre, independente do momento, para recuperar o famoso timing ou partir para novos textos que vêm fazendo mais sentido com o que estamos vivendo? Eu acho que quando acabar a pandemia, ninguém vai estar mais com saco de ouvir falar disso, não. Assim. Talvez na primeira semana, os primeiros 15 dias depois... O que vai ter de vídeo, o que eu fiz, o dia que eu peguei corona vai ser foda. O dia da pandemia. Mas eu acredito que não continua escrevendo outras coisas, não. Assim, continua pensando mais profundo do que só a quarentena, a pandemia. Assim. Isso aí vai ser muito efêmero. Faz quanto tempo você não faz show, Nando? Eu? Muito mais do que eu gostaria, sei lá. Mais de 100 dias, né? Isso.
Eu sei que o último show que eu fiz foi com você. Eu abri o teu show lá no Renaissance. Ah, deve fazer uns 100, 105, 110 dias, mais ou Que lá menos. foi 15 de março, eu acho. Faz muito tempo já, né? Isso aí. Faz muito tempo que eu não faço um showzinho. Eu fiz o da Claque aqui, com a plateia conectada, Ah, esse é legal. Explica telão e pra galera o tal. que que é e fala como é que foi. Eu vou falar, deixa eu só desligar o meu ar quente, mano, porque tá aquele quente já que já tá me deixando irritado. Fica à vontade, fica à vontade. Para quem não sabe, o negócio da claque que o Nando falou é um show para a plateia virtual. A galera de casa assistindo, eles montaram um telão maravilhoso, enorme, assim. Lindo telão, E o né? comediante, ficou ótimo, o comediante no palco faz a piada e a galera de casa dá risada e é quase, é o que mais se Eu vi assemelha um até pouco agora ao do show telão, normal. né? O comediante consegue ver as pessoas nesse telão, né? Que estão em casa, assim, a parada é essa. Que é a graça do bagulho. Foi legal, cara. Assim, porque assim, tu não consegue, tu tem que botar só 25 cabeças no telão ali por vez, uma coisa assim, porque se tiver, você estiver escutando muita gente, às vezes o cara tá com uma TV ligada, às vezes não sei o quê, tem os barulhos, Sim. então não é todo mundo que não vaza coisa, ainda, isso aí tem que ser, acaba tomando muito cuidado nessa parada. Então mas a Claque funcionou muito bem, assim, com aquelas pessoas, é tipo um show para menos gente, embora muita gente estava vendo de casa, tinha uma galera Sim. vendo, mas assim, as pessoas estão tendo mais limitado, então parece um show para pouca gente. Mas é interessante, assim, cara, eu consegui testar as piadas que funcionaram super bem, assim, eu consegui testar vários material novo, porque aí foi fácil, eu tava na quarentena, daí lá fazia sentido fazer esse show, né, assim, de falar um pouco de estar em casa, de estar cansado de estar em casa, e esse tipo de coisa, e foi maneiro, assim, foi uma experiência legal. Eu acredito, acho um produto interessante, assim, saca? Os comediantes se adaptando, né? A gente realmente. O stand-up ele quase faleceu nessa pandemia aí, quase mais uma vítima do governo Bolsonaro, mas a gente vai superar. A gente tá. Só a gente vira TikToker, né? Fazer o quê? É. Eu tentei já dar umas olhadas lá, mas eu não Não consegui. dá, é difícil. É muito de jovem. Eu tô. Se Mas é você olhar a rede legal, na real. social. Se você olhar a rede social, ela tá ficando cada vez menos de conteúdo, no sentido de é muito pouco tempo que você tem para. Porque tinha, por exemplo, Facebook, você tinha lá o post que você podia botar a foto, qualquer coisa. Daí veio o Twitter, que é 140, agora aumentaram os caracteres. Daí veio o Instagram, que é só foto. E daí veio o TikTok, que é só 15 segundos de uma dança e acabou. Vergonha. 15 segundos de É vergonha. só Não, vergonha. não, É mas muito difícil. eu acredito nessas plataformas novas, assim, porque eu acho que se um humorista foda pega um TikTok, cara, ele faz um negócio. O Dave Chappelle pega o TikTok lá e diz, mano, eu vou fazer 15 séries, os caras dão 2 milhões para ele fazer 15 séries de Com TikTok, certeza. ele vai fazer uma coisa irada. Então, assim, tem uma. Eu sempre acho que tem um desafio ali no bagulho, assim. Eu só acho que eu não preciso participar de tudo também, né? É isso que eu acho. É, Exatamente isso. participar de tudo também. Porque Vou esperar 6 meses para vir eu a não próxima consigo rede nem. social. Eu não consigo nem responder todo mundo como eu gostaria que no Instagram, sabe? Que já tem uma galera que eu não consigo responder. Aí tem no YouTube, que toda vez cavo um tijolo para ver se eu consigo fazer um conteúdo. Então, é um monte de coisa. Já estou preocupando com vários bagulhos, assim, mas, claro, mas a gente tem que aprender também a se atualizar, migrar, tudo mais, mas saber também poder escolher, né? Ó, a galera falou aqui que o Eric Clapton é bom no TikTok. O Eric Clapton conseguiu usar muito bem o TikTok, ele é ótimo. Ele faz ele de um jeito muito legal. Ele faz de jeito mó legal mesmo. Vamos ver quem mais tá mandando pergunta aqui. Eu acho que é isso, viu, Nando? Galera pedindo beijo. A sua grande plateia feminina. Pessoal de Suzano pedindo um beijo. Não deixe o stand-up morrer. Tentaremos não, mas não depende só da gente. Que papo sério, nada do Nando fumar. Bom, fazer o quê? Acho que é isso, Nando. Mais alguma coisa que você queira deixar aí? Algum recado, alguma coisa? Eu acho que retomar alguma coisa para finalizar do nosso. Só a questão dos brinquedos, que a gente começou esse assunto, né, dessa paixão dos brinquedos, que eu ainda tenho todos os meus comandos em ação. Se você tiver comandos em ação e quiser me mandar, eu aceito, tá? Ótimo. Vou guardar com muito carinho. Eu vou, inclusive, pesquisar alguma coisa. Tem um programa ótimo, gente.
no Netflix, na Netflix chamado Brinquedos que Marcaram Época, que conta a história de todos os Que brinquedos, legal. como é que foi o surgimento. Aí os caras dos comandos em ação, no episódio de comandos em ação, falando como é que foi desenhar o símbolo, como é que foi... Assim, ó, um tesão, tudo dos documentários legal, assim, explicando a história dos bonecos do He-Man, dos bonecos do Star Wars, da Barbie, Hello Kitty, enfim. Irado. Recomendo muito, tá? E é isso aí, é isso aí. Seguimos e continua fazendo esse projeto aí, Pedro, para Pode bombar deixar. nessa quarentena. Vai. Vai. Semana que vem tem outro episódio com o Maurício Meirelles, já está confirmado. Tá. Gente, E é isso. eu vou ler depois todas as mensagens que eu não Fiquem consegui tranquilos, ler. fiquem tranquilos. Tá? Tem meu show solo, para quem não viu, também no YouTube, o show A Vida Não Tá Nem Aí Pro Teu Planejamento. E quando acabar O teu essa documentário. botei documentário semana e quando acabar essa loucura, meu show novo tá na estrada quando acabar toda essa maluquice. Vai acabar rapidinho. Lembrando também que a galera tá falando que a temporada nova da Copa do Cabral tá ótima mesmo, eu tô assistindo. Você tá assistindo, Pedro? E pela primeira vez eu tô vendo. Meu Pedro escreveu para mim, para quem não sabe, escreve para mim na maioria desde sempre, desde a primeira, né? Não, a primeira eu não fiz, mas desde a segunda pra frente todas. Não. O Pedro é meu roteirista no Copa do Cabral pessoal. Cada um de nós acha um jeito de escrever e o Pedro é o cara que troca mais ideia comigo, pra gente escrever, pra fazer umas piadas maneiras, porque depois de 8 temporadas também é muito difícil reinventar. É duro. Né? É duro, então a gente precisa ficar trocando ideia. Então muita coisa sai com os papos com o Pedro e ele nunca assiste o programa. E eu sempre fiquei falando, como é que você vai me ouvir escrever se tu nunca assiste essa merda? Ele disse, aí agora ele tá vendo. E vamos ver se vai melhorar ou piorar, tá mesmo? Não, tá boa, essa temporada tá boa. Tá boa mesmo, tá boa mesmo. As últimas 3 temporadas a gente acertou legal, na real. Essa última, teve episódios muito bons, o com o Afonso foi bom, aquele de comer os bagulho estranho foi engraçado. Esse que tá rolando toda hora no meu feed aparece esse aí, de comer os negócios. O que foi que tu falou, Pedro? Desculpa, não perdi agora. Não, eu falei no lance do negócio de comer, sempre aparece no meu feed, aquele quadro de vocês comer os bagulhos lá. Ah, sim, sim. Aquele lá ficou engraçado. Tamo aí, Pedrinho, tá? Muito bem, fechou. Obrigado, viu, Nando? Vamos nos falando. Beijo. E semana que vem, com o Maurício Meirelles, estaremos de volta. Tchau, tchau, gente. Nando Viana saiu e eu vou encerrar. Você que ficou até agora, muito obrigado. Se ligue no Apoia-se. Lá no Apoia-se, quem quiser contribuir com o meu trabalho, tá lá, apoia-se/Pedro Lemos, tá bom? E semana que vem, com o Maurício Meirelles. Beleza, meu povo? Grande abraço, quarta-feira, 8 da noite. Valeu, tchau, tchau.